Foi? Foi. Acho que foi. Então, o tema de hoje é o nascimento do Cristo em mim, realizado lá em Belo Horizonte, no dia 23/12/2019. E a primeira parte, logo no comecinho, ele fala: "Só sei que nada sei", do Sócrates. E isso tem sido muito presente para mim também. E aí vem essas premissas aqui. Querer saber as coisas. Querer saber as coisas é uma busca sem fim, é tentativa de adquirir algo que não é uma coisa. Apego aos fenômenos, são os agarramentos e ilusões, e os modelos e dogmas. Bom, nesse caminho de autoconhecimento, em um certo momento, pelo menos para mim, eu achava que o entendimento disso tudo, o reconhecimento, era a partir realmente de eu adquirir. Então, eu acreditava que quanto mais eu soubesse conceitos e modelos de como agir, o que fazer, o que é o que é uma coisa, o que é a outra, eu ia conseguir chegar à iluminação. E isso é uma ilusão muito grande, muito, muito, muito grande. Inclusive, é possível a gente conseguir carregar um personagem em cima disso, em cima dessa ilusão, né? O personagem de quem se iluminou, o personagem de quem entendeu e compreendeu, reconheceu o que é realmente a clareza, o que é a consciência, o conhecimento da mente divina. E aí a gente só está carregando mais uma ilusão, mais um nublamento na nossa visão. Existe também, ele deu um exemplo de um filme que tem um cachorro que fica voando entre terras encantadas. E a gente pode ter agarramentos e ilusões também em fenômenos, né? Então, os fenômenos são muito lindos, maravilhosos, luzes, mandalas, sensações, estados mentais, mas nada disso é a iluminação. E esse só sei que nada sei, eu sempre lembro do Deus vivo, né? Porque o conhecimento ele está todo impresso na gente. Nós somos um fractal, então todo o conhecimento do universo, da caixa, que é onde contém e vai armazenando todo esse conhecimento que está se expandindo a cada momento, está dentro da gente. E assim, não eu sou bastante terra, né? Não sou, né? Porque às vezes a gente usa isso, eu sou, mas não é bem isso. Mas eu me sinto uma pessoa que gosta, ainda como um personagem de Ara, de saber as coisas. Tem essa tendência aqui, mas o conhecimento ele se apresenta no momento agora, e no momento agora você não sabe de nada. Existe a situação no agora, e no agora mesmo se apresenta o conhecimento necessário. Então, daí vem esse só sei que nada sei. A gente não precisa, na verdade, saber nada. A gente precisa só realmente estar presente, consciente, inteiro e verdadeiro. O que temos manifestado? E ele vem com a frase: tudo se manifesta na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. A física quântica já provou que a gente frequencia a nossa realidade. Apesar de muitas pessoas ainda não conseguirem perceber isso, eu trago essa pergunta: o que a gente tem frequenciado? E qual a realidade que a gente tem criado, né? Você cria a sua realidade. E a escassez é exatamente uma crença. É difícil, às vezes, a gente trazer. É muito fácil para mim perceber isso como uma verdade, mas eu me vejo na minha vida colocando empecilhos para as coisas, percebendo as coisas a partir de premissas, que é aquele volta pro só sei que nada sei. Se a gente acredita que tem isso, isso e isso e não vai dar para a gente conseguir determinada coisa, a gente já bloqueou todo o caminho, né? Através da nossa frequência de escassez, acreditando que aquilo não é possível. Então, a gente está vendo muito isso agora em alguns projetos nossos da Sangha, né? Da materialização. Que cada vez mais a gente consiga compreender e reconhecer que nós somos o que nós materializamos. A natureza é próspera, abundante e perfeita, assim como todos nós, porque nós somos a natureza. E ele traz também que
A gente não se reconhece mais como a natureza, porque a gente acredita ser melhor do que a natureza, maior do que a natureza. E essa ruptura, que não é bem uma ruptura, mas uma ilusão de ruptura, é exatamente o que causa todas as mazelas, todas as faltas. Ele traz também que, eu acho que é alguma frase da Bíblia de que Deus, né, no caso Jesus, disse que ele não deixaria faltar comida para um passarinho, porque ele deixaria faltar comida para gente. Nunca foi uma falta real. São todas as nossas criações, né? A partir do nosso ego, das nossas crenças, limitações, caixinhas, etc, etc. Uma sociedade inteira fechada em si mesma. Eu consigo imaginar aqui a gente como uma concha, não todos nós, mas assim, num expandir assim, né? A massa tá fechada, tão fechada em si mesma, nos seus medos, que não consegue ver o outro. E a culpa é sempre do outro. E ela não consegue se enxergar. Apesar das nossas relações serem sempre através de espelhos, as pessoas não têm se enxergado. E aí, uma pergunta aqui, duas. Você conversa olhando nos olhos? Por um tempo eu fugia muito de olhar nos olhos das pessoas. E agora eu fui entender o porquê. Porque na verdade a gente está se escondendo. A gente se esconde da gente mesmo, a gente sente vergonha às vezes da gente mesmo. E daí a gente não consegue olhar nos olhos das pessoas. Como se a pessoa pudesse ver a gente melhor por aí. E não deixa de ser. Porque é uma maneira da gente se colocar inteiramente naquela experiência, conversando, olhando, interagindo, experienciando. E aí vem, você inspira o ar que seus pulmões merecem, inspira todo o ar que seus pulmões merecem. A respiração é um grande centro da gente conseguir trazer a consciência para o nosso corpo, a gente conseguir realmente observar, se colocar como observador. A gente está tendo até com a Bídia, né? As respirações, maravilhoso. E é um grande portal. Com o tempo a gente foi esquecendo como se respira, trazendo pouco ar. E se a gente parar para observar, a todo momento a nossa respiração está mudando, né? Como a gente está, acaba refletindo na nossa respiração, se a gente está nervoso, se a gente está com raiva, se a gente está tranquilo. Então, por que não respirar todo o ar que a gente merece? Perceber essa necessidade, cada vez mais trazendo a consciência para o corpo, trazendo a consciência para as experiências, para as interações. E aí ele traz o bebê como um bebê. O bebê, ele pode chorar, ele pode gritar, ele pode fazer cocô, ele pode fazer qualquer coisa, vomitar na gente, que ele vai estar sendo puro e autêntico. Ele vai estar sendo a verdade. E isso faz com que todas as coisas que ele faça não incomodem, porque ele tem verdade em todas as ações. E na verdade a iluminação nada mais é do que isso, né? O que a gente já é, a verdade. A partir desse autoconhecimento, dessa desconstrução de quem a gente acredita que é, da desconstrução de todas as coisas que a gente foi ensinado, como se fosse um programinha que a gente vai colocando lá vários. Isso está certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. Todas essas coisas a gente vai jogando fora aos poucos até conseguir chegar na pureza que a gente já é. E pode ser um estalo também, pode ser do nada. A gente pode simplesmente estar no momento presente e tudo isso cair. Através da percepção de que isso que a gente chama de personalidade nada mais é do que uma coisa construída, um eu pessoal construído, uma ilusão de separação de tudo que é. Saindo do estado de dormência. É muito louco, porque quando a gente começa
a ter contato com isso, a gente vai saindo desse estado de dormência, como se a gente fosse buscando coisas externas para não sentir essa dor, para não sentir essa falta que é a ilusão de estar desconectado com o todo. E aí a gente começa a ver por uma outra ótica a nossa vida, isso aconteceu muito comigo, e começam a aparecer desconfortos e coisas que são as dores que antes a gente não percebia, de tanto que a gente estava anestesiado. Então, esse caminho de autoconhecimento não é tão simples, né? Não é flores e sorrisos só. A gente passa por muita coisa. É difícil bater de frente com o nosso ego, é difícil bater de frente com as nossas sombras, com coisas que a gente não percebia, que a gente apontava o dedo para o outro e não percebia que estava na gente, que era o espelho. E aí certos comportamentos começam a perder o sentido. E em vários momentos, pelo menos para mim, eu parei e percebi que várias coisas que eu achava que era eu, não era eu. E às vezes dá uma sensação até de perder o chão, sabe? Como se fosse uma coisa que você tem certeza que era aquilo. Você tem certeza que você estava cheia de razão, de certa forma, e de repente aquele chão cai e você percebe que não é nada daquilo, mas é muito bom, né? É muito bom porque cada pedacinho dessa desconstrução dói um pouquinho, mas depois vem um alívio, vem um pouco mais de espaço para a gente ser, vem um pouco mais da liberdade da gente ser a verdade que a gente é. E aí algumas necessidades deixam de existir também. Então, caem comportamentos, caem necessidades, aparecem dores a serem curadas, sombras a serem olhadas. E a nossa ótica, aos poucos, vai mudando desse sistema focal, onde você só enxerga um pedacinho, para conseguir ir expandindo a sua visão e perceber o todo, que é você, que sou eu. E aí vem a vitimização, porque a maioria das pessoas se interessam apenas por narrativas negativas. E o Saulo traz que as pessoas gostam muito de conversar sobre desgraça, né, sobre coisas ruins. Se você for contar uma história tipo, cara, você sabe o que aconteceu com tal pessoa, o quê? Nossa, ela tá muito bem, tá maravilhosa, tá feliz. E aí a pessoa vai até, né, ter um estranhamento, a gente conversou sobre isso no nosso estudo. Porque as pessoas realmente estão frequenciando com esse tipo de energia, né? É o que parece que faz mais sentido. E aí eu trouxe algumas premissas do porquê disso. Elas sentem atração, acabamos nós, né? Eu não vou falar nem elas, vamos falar nós como um todo. Nós acabamos por sentir atração pela negatividade como um padrão repetitivo. Não que sejamos isso, mas a gente já está tão envolvido nesse sistema como um padrão que a gente não percebe que a gente tem esse gatilho como movimento natural. E aí as histórias felizes não despertam atenção. E por que os motivos disso, né? Por trás de tudo isso. As pessoas entram no papel da vítima, entramos no papel da vítima às vezes, para mendigar atenção. E aí nos apaixonamos também pelos nossos dramas, porque acaba que quando você pega e se coloca, né, naquele lugar da vítima, do coitado, as pessoas vão olhar para você, ter pena, te dar atenção e te dar amor. Nessa busca fica muito claro, quando a gente começa a olhar as nossas sombras, que muitas delas são baseadas na busca por aceitação, na busca por amor. E esse amor, na verdade, ele vem da gente, então é de dentro para fora. Mas enquanto a gente está na ilusão, muitos processos que a gente acaba desencadeando de reações e ações são baseadas em busca de ser especial, de ser visto, de ser amado pelo outro. Que é a ilusão. Investigando. Com que objetivo você usa as palavras? Com qual intenção você se posiciona? E aí eu botei aqui pequenininho muitos processos que a gente acaba criando a partir desse nosso posicionamento, das nossas palavras. Você quer ter razão, provar algo, se justificar, convencer alguém, reafirmar suas crenças,
Esconder alguma dor ou é para ser amado? Acaba que muitas vezes o nosso discurso ele é para reafirmar as nossas crenças, sim. A gente acaba buscando ter razão e é o que a gente vê muito hoje na internet, que é uma briga de ego danada, um querendo provar para o outro que está certo, ou querendo diminuir o outro e se sentir maior. A gente tenta, às vezes, se justificar de alguma coisa que, na verdade, a gente sabe que a gente não está tão certo, e aí a gente tenta se justificar de alguma forma para trazer uma máscara de uma outra coisa, quando é muito mais fácil a gente simplesmente entender o nosso erro e transmutar isso. Não tem nenhum problema errar. A gente busca também esconder as nossas dores, então muitas vezes as máscaras são para esconder isso, e aí a gente traz um contrabalanceamento de uma reação que esconda aquela dor. E querendo ser amado. A verdade é que em todos os momentos aí, quando a pessoa quer ser maior, ela quer, na verdade, ser especial e ser amada. Mesmo quando ela está atacando, reagindo ou se defendendo. Ela, na verdade, nós, na verdade, sentimos medo. Tem uma base de medo muito grande nisso tudo. E qual é o intuito disso tudo que a gente está buscando? Porque, teoricamente, a gente poderia ler alguns livros, algumas teorias, ou né, de tanto sangue que a gente escuta do Saulo. Tá bom, entendi, vejo isso, vejo nitidamente, vejo as minhas sombras, mas nem sempre consigo compreender isso no momento que elas estão agindo, no momento que eu tô naquele processo muito, por exemplo, rajásico ou tamásico, que é um processo talvez muito reativo, ou de uma ignorância, de acreditar numa coisa e não conseguir enxergar uma outra visão. E aí, qual é o intuito disso tudo, se a gente sabe disso e ainda não se assentou esse conhecimento? O intuito da gente aqui é se libertar, é conhecer a verdade que está dentro da gente, é que a gente permita-se ser o que a gente já é, o que parece muito simples e ao mesmo tempo muito complexo, porque é simples, tão simples ser o que a gente já é, e ao mesmo tempo é tão difícil porque a gente esqueceu quem a gente é. Então a gente está nesse caminho para se conhecer. Para se conhecer. E assim realmente atingir a liberdade, plenitude, amor e tudo o que a gente já é e que não está em nada que a gente possa adquirir como objeto. E que os objetos são só uma parte da gente mesmo. Que a gente está aqui experienciando, mas que a gente não depende de nada disso para frequenciar nesse tom, não sei qual palavra, como se fosse um radinho, né, que a gente pega e coloca lá em uma rádio que tá tocando uma música muito ruim e triste, e de repente a gente bota numa rádio lá que tá tocando, sei lá, uma frequência muito legal, e frequenciar nisso e ficar sem esses ruídos todos, sem esses pensamentos, sem a negatividade, sem tudo isso que a gente acaba abraçando e acreditando que é a gente, e não é. Essa confusão, na verdade, né? Eu vejo muito como uma confusão. E como? Como que a gente faz isso? Não existe, na verdade, uma maneira do como, porque todo mundo tem os seus processos, tem os seus nós, vamos dizer assim, né? As suas sombras. E E é um processo que é só nosso. Por mais que alguém te diga o que fazer, que alguém me diga o que fazer, eu tenho percebido cada vez mais que
que aos poucos a gente vai se... Nossa, passou. Desculpa. A gente vai se conhecendo e percebendo melhor como realizar isso. Mas as bases são deixar de querer ser algo, que enquanto a gente quiser ser algo, quiser ser alguém, a gente está buscando ser uma entidade, um personagem que a gente acredita ser legal, entre aspas. E aí vem o se esvaziar, que nada mais é do que eu nada sei, porque enquanto a gente estiver carregando um monte de coisa nas costas, um monte de crenças, de conceitos, a gente não vai conseguir entender. Eu tenho percebido muito que, assim, a mente, ela percebe as coisas através de conceitos e comparações, né? E da dualidade. Então, ela sempre vai entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a realidade da consciência não é essa. Então, uma coisa pode ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. E pode ser uma coisa agora e a outra coisa depois. Então, para a mente, isso é muito louco. Ela não consegue compreender isso. Então, tipo, sei, um exemplo, sei lá, tipo, roubar é ruim. Ok, roubar é ruim. Mas será que é ruim num movimento de necessidade de uma criança comer? É uma questão meio ética também, mas não é bem na ética que eu queria entrar, mas no Dharma em si, que é a ação correta no momento agora. Não existe nenhuma regra que possa ser enquadrada nisso, como a gente ainda tem, né? Porque a gente precisa das leis ainda, mas se todo mundo fosse desperto, não necessitariam leis, porque a gente saberia como agir no momento agora. Isso é o se esvaziar. Não tem nada que você precise saber que você já não tenha dentro de si. E é engraçado porque às vezes me dá realmente essa impressão de personagem, que a gente tá no personagem o tempo todo. E se a gente estiver aqui no agora, meio que dá para esquecer, assim, quem a gente é, como se a gente estivesse realmente vendo tudo pela primeira vez. Mas, assim, são flashes, né? É aquilo, é bem louco. E a compaixão. A gente tem que ter muita compaixão com a gente para não começar a se julgar, não começar a se autoflagelar a partir, né, de às vezes a gente perceber e observar algo na gente que a gente não gosta. E então, a partir da nossa compaixão com a gente mesmo, a gente consegue ter a compaixão com o próximo. Sempre assim, de dentro para fora. Quanto mais eu conseguir ver as minhas sombras e ter compaixão por mim, mais eu conseguir olhar para o outro e ver que ele é igual a mim. E perceber que ele também tem dores. E é pelas dores que são geradas todas essas mazelas, inclusive a maldade que a gente conhece, que não é bem a maldade, né? É na verdade só uma coisa criada a partir do medo do sofrimento daquela pessoa, através desse se fechar em si mesma para não se machucar. E aí ela começa a transbordar o machucar dos outros, tentando não se ferir. Mas é claro que não é possível isso, né? Quanto mais ela está se ferindo, ferindo o outro, ela também está se ferindo nessa ilusão tão grande da separação, né? Que quem está na maldade entre aspas, tá se achando muito separado do todo, tá muito nessa ilusão muito forte de que tem ela e o resto do mundo. Ai, esse negócio tá na minha frente. As pessoas estão brigando contra si mesmas, alguma coisa assim. Tem um negócio que tá na minha frente aqui, mas é isso. A gente tem brigado com a gente mesmo. Na verdade, o que acontece, todas essas reações de reatividade, eu me peguei uma vez sendo reativa, assim, como se fosse a impressão que dá, se fosse uma projeção de imagem, é um escudo mesmo, assim, como se a gente estivesse colocando um escudo e reagindo com os outros sem ter nada a reagir, sabe? E na verdade isso é uma coisa que tá na gente, né? E não é nada com o outro. E caiu minha ficha assim que eu tava sendo reativa e eu pensei, por quê? Talvez porque eu mesma pense que eu tô errada, talvez eu não me respeite, talvez eu não esteja fazendo o que eu quero, talvez eu não me ame, talvez eu esteja honrando a minha existência. E como que ocorre isso?
Às vezes a gente faz as coisas para os outros que a gente não quer. Às vezes a gente faz coisas para não sentir uma dor, tentar amenizar alguma coisa, e aí a gente não está se respeitando. Às vezes a gente projeta o que a gente queria ser dentro de um padrão, de um personagem, e começa a não se amar, porque obviamente você está tentando carregar um personagem para ser amado pelo outro, e esquece que o amor, na verdade, vem de você. E tudo isso eu consegui ver em mim mesma, assim, muito forte. E a partir disso tudo a gente acaba por não honrar a nossa existência. Então que a gente se respeite, que a gente faça realmente o que a gente quer, que a gente se ame primeiramente, sendo o que a gente é, honrando a nossa existência. Parece uma coisa tão simples e na verdade é tão complexo. Talvez algumas pessoas respondam, não, mas eu me amo, mas eu me respeito, mas eu faço o que eu quero. Mas sei lá, será que realmente faz? Ou será que tá tão forte na ilusão de achar que é isso que quer, que faz, que gosta? Por ouvir tantas pessoas dizendo que isso é bom, ou que é o ideal. Tem tanta coisa que colocam na nossa mente e já vem como esse programinha, ele já vem com a resposta, ele já vem com é isso que você quer, é isso que é bom, é isso que sei lá o quê, é isso que vai te curar, te fazer não sentir dor. E não é bem isso, né? A iluminação é só o começo. Então, nessa expansão da consciência de percepção que os seres passam, todos eles, hoje eu entendo assim, falando uma coisa que eu entendo, que a pedra é consciência, a planta é consciência, os animais são conscientes. E todos eles estão em expansão, estão cada vez mais criando consciência. Então, uma pedrinha depois vai ser talvez uma planta, vai ser um animal, e o animal vai virar pessoa. Então, estamos todos nesse processo. E aí tem a consciência individualizada, como a gente está agora, né? E aí a gente tem uma visão identificada com o pessoal, com as nossas experiências, a nossa narrativa de vida. E aí a conexão é o que a gente acredita ser, a partir das nossas experiências. Ah, sentir uma sensação de conexão com o todo. E aí, para mim, a referência dessa conexão vai ser a minha sensação. Ou sei lá o quê, seja o que for. Mesmo que seja próxima do que é, ainda é identificado como eu e o outro. Eu e a minha vida, eu e a minha experiência, eu e sei lá o quê. E aí vem o estado da unidade, que é o estado de iluminação. E o Saulo traz que, na real, esse estado de unidade é só um pouco da compreensão do que é a conexão. E cada vez mais essa compreensão do não dois, que é o Advaita, de que não há um e o outro, vai se enraizando, vai se assentando. Então a iluminação é só o começo, né? Tem muita coisa para a gente percorrer. E isso significa abrir mão de quem a gente acha que é, abrir mão das coisas que a gente acredita que a gente precisa para ser feliz. E de tudo isso, né? É muito louco, porque a gente ainda tem muito essa identificação. O que prende mesmo a gente é a identificação com o corpo e mente. Então a gente tem muitas essas pegadas de achar que a gente é assim, assado. Na verdade, a gente não é nada. Hoje eu posso, sei lá, uma coisa que é louca de falar, que eu adoro dançar. Ou muita gente gosta de dançar, né? Que, sei lá, qualquer coisa que você gosta de fazer e você falar, eu gosto muito disso. E se amanhã você acordar e você não gostar? Ou você não quiser? Sabe? Não existe essa regra do que você é. E isso é muito louco. Que é difícil. E aí, muito interessante, ele trouxe umas explicaçõezinhas sobre a manifestação crística. Achei essa imagem muito linda. E o que é a manifestação crística?
é a mais pura manifestação da fonte. E ele traz que existem a união das luzes, que são as luzes dos iluminados, e essas luzes formam egrégoras. E existem os seres que cuidam das luzes desses iluminados. E aí seriam mais ou menos luzes das luzes e luzes das luzes das luzes. Nessas luzes das luzes das luzes se forma uma mandala. E aí ele traz que essa mandala é o Paranjoti. E aí existem, por exemplo, mandalas da consciência Krishna, mandala da consciência Krishna, mandala consciência Shiva. E todas elas também se unem e viram uma outra mandala da mesma coisa, né? Como uma grande formação. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso, mas eu acredito que sim. Imagina várias mandalas de luzes num disco, e elas, as próprias mandalas de luzes, formam um pedacinho da nova mandala, da outra mandala, da outra mandala. Como uma consciência que vai se abrindo e as outras consciências embaixo se abrindo, dando consciência para essas aqui e estando dentro dessas consciências, nesse sentido que é. E aí o Cristo cósmico cuida da luz dos Cristos, também chamada de consciência cósmica. E aí tem todos as outras consciências, né, que vão se derivando, e todas elas derivam da fonte, que é a mesma coisa, que todas elas são a mesma coisa acontecendo aqui agora, dentro dessa grande mandala que todos nós somos e estamos inseridos, porque somos a mesma coisa acontecendo. E é muito interessante a gente ver por esse ângulo, né? Por isso que somos a mesma coisa, por isso que eu sou o outro. Que tá todo mundo inserido nessa mandala. E nessa mandala, todas as luzes formam a mandala. Se faltasse uma luzinha, não ia ser a mandala, ia ficar sei lá, um pedacinho faltando. Mas não como se a gente fosse um pedaço, como se a gente fosse cada um uma mandala. Dentro da mesma mandala. Ficou meio estranho isso, né? Mas é dentro dessa lógica que eu gosto da palavra de... Como que é? Acabei esquecendo agora. Fractal, que é a escala geométrica que se... Não, é geometria que se repete em todas as escalas geométricas. Então, a gente se repete mesmo no pequenininho, como no macro, que é o microcosmo e macrocosmo, a mesma coisa. Por isso que eu falei uma mandalazinha e uma mandalazona, uma mandalazinha dentro da mandalazona, que é a mesma mandala. E aí ele traz que a sua própria respiração já é a sua oração. E aí o que vem à minha mente é que quando a gente está presente e consciente, prestando atenção na nossa respiração, prestando atenção em cada ato que a gente faz durante o nosso dia, cada ato, a respiração, a fala é uma oração, é uma meditação. Através da presença, através da atenção que gera a presença. O estado de atenção, né? Que é uma base para a gente conseguir estar presente realmente. E o que impede a gente disso? Da gente estar nesse processo de oração constante, que é meditação constante. A espera de que algo vem de fora. A gente está sempre achando que algo vem de fora, que vai chegar alguma coisa e falar, passar a mão na nossa cabeça. Pelo menos eu pensava muito assim. Que alguma coisa ia vir até mim, ia me dar, sei lá, uma visão, sabe? Abrir meu terceiro olho, de repente eu ia ver tudo. É muito louco, né? Esse processo de separação acaba botando a gente num patamar e na busca de algo que salve a gente, de algo que ajude a gente, de algo que traga a gente para a iluminação. E é um processo, na verdade, só nosso, né? Vem o desejo de suprir as expectativas, a gente cria as expectativas. Em que patamar da iluminação a gente está? Isso não existe, na verdade, né? Mas a gente cria expectativas. Quando eu fui fazer um dia de meditação, uma vez eu fui fazer um dia de meditação o dia todo.
E aí eu criei uma expectativa enorme de que alguma coisa ia acontecer, de que eu ia conseguir entrar no estado meditativo, sabe? Numa expansão de estado. E assim, quando você cria expectativa, é certo que você vai ter uma frustração. Quer dizer, né? Pode ser que aconteça o que você quer, mas em algum momento de que você criar uma expectativa, você vai bater de frente com a frustração. Porque a expectativa vem do desejo. E o desejo vem do ego. E aí uma coisa que o Saulo sempre traz é a não ação. É o não agir, é a não escolha. Então, você tá lá e simplesmente vamos ver o que acontece, vamos observar. A meditação depois eu fui entender que é a observação, que é a não ação, que é o não importa se tem frases aparecendo na mente ou não. Você observa aquilo. Você não está buscando um estado e nem fugindo do outro. Você é o observador daquilo. Sem expectativas, sem desejos. E a gente também não reconhece como sendo o que a gente busca, né? Então a gente tá buscando uma coisa que a gente já é. É muito louco isso, né? Porque, poxa, é simples, simples, mas não é tão simples assim, porque eu não consegui entender ainda, né? Mas alguma coisa no meu coração, assim, tem certeza disso, apesar de não ter todo o reconhecimento. É muito claro, assim, a vida na gente, a conexão, mas ainda me vejo como separada, porque eu me percebo como Indiara, personagem. E aí, com certeza, a gente tem essa visão de conexão muito limitada ainda, né? Eu, eu, Indiara, ainda. E aí a gente entra muito também na ideia de querer ser aprovado, querer ser percebido, fazer parte. E aí entra mais uma máscara, mais um personagem, tem que ter muito cuidado, a gente vai se percebendo. Porque até nesse caminho aí da busca espiritual, às vezes a gente pode acabar entrando no espiritualizado, não pode se estressar, tem que estar sempre certo, tem que estar sempre com a razão, tem que ser sempre o bonzinho, e não é exatamente isso que a gente está colocando aqui. E sim ser verdade. Claro que a verdade traz um equilíbrio maior nas reações que a gente tem, traz que a gente está mais consciente, mas não significa que a gente não se estressa. Se estressa sim, só que não vão ser por motivos de frustração, de não ter tido o desejo atendido, de busca de reafirmar, de se reafirmar, de defender uma ideia. Não vai ser por esse tipo de motivo. A gente pode se estressar sim, o iluminado se estressa, o iluminado é uma pessoa, o iluminado é uma pessoa no sentido de que é normal, tem todas as vivências que a gente tem, mas não é dessa forma que a gente pinta, né? E às vezes eu passo um pouco isso, pelo menos na minha vivência de experiência, assim, com alguns amigos. Ah, mas você não é espiritualizado? Você não é isso, aquilo? E às vezes eu ficava muito tentando me colocar como uma maneira de ser aprovada, né? Dentro desse personagem criado por mim e pelos outros também, né? Em cima da minha imagem, da minha imagem não, né? Do que as pessoas acreditam que eu sou, do que eu passo. Não é nada disso. Então, quando a gente tirar todos esses impedimentos, colocar intenção real nas nossas ações, verdade real, não ter nenhuma intenção por trás daquilo ali, que a gente não, às vezes não está percebendo. Às vezes a gente tem um discurso incisivo, que por trás daquele discurso tem todas essas coisas aí que eu citei. E aí sim, realmente, cada vez mais enraizar a presença, que está sempre aqui, que nunca deixou de estar aqui, tirando todos esses véus, todas essas camadas, todas essas roupas, todas essas armaduras e reconhecendo quem a gente é, tendo uma oração constante, estando sempre em meditação, meditação em todos os momentos. Não por um esforço,
mas porque é. E aí o Saulo traz também o alfa e o ômega. E ele dá uma explicaçãozinha de que é a consciência e o trabalho. E que nós estamos aqui, nós então como Sangha, para manifestar o trabalho. E é muito legal que é muito isso que a gente faz mesmo, né? Agir, servir. Isso traz muito a gente para agora. É muito interessante. Existem vários mestres e caminhos. Não são muito diferentes os caminhos, mas tem curvazinhas diferentes, tem algumas coisinhas diferentes. E eu acho muito legal, assim, da nossa sanga, esse colocar a gente para servir. Quando eu comecei, por exemplo, um exemplo, né, a fazer o trabalho lá com os idosos, eu bati de frente com sofrimento, com depressão, com doenças. Foi muito interessante porque primeiro que de certa forma a gente começa a ver aquelas pessoas assim, tete a tete, coisa que a gente às vezes na nossa vidinha de egocentrado não tá percebendo, sabe que existe, sabe que tá lá, mas não tá olhando. E aí vem tanto amor. E esse amor vem de mim, porque ele já estava aqui, que ele já é, não só em mim, como em todos os outros corações. Basta a gente realmente se abrir para isso. Assim como a caminhada consciente, que é muito louco, porque as pessoas olham pra gente como se a gente fosse um ET, né? No meio da praia lá, ou de uma praça, catando lixo no chão, assim. Tem gente que para pra perguntar, fala, e aí, mas por que você tá fazendo isso? Como se fosse assim, tipo, não é possível, mas por quê? E cada vez mais vai fazendo sentido e fica claro o porquê do servir, o porquê de fazer. Cada vez mais esse reconhecimento de nós como todo, de nós como o mar, como a praia, e tá limpando a si mesmo, naquele ato de limpar aquelas coisinhas, como se eu estivesse limpando por dentro de mim. E dar amor, por exemplo, para os idosos, como eu estivesse dando para mim mesma. E é muito, muito interessante esse caminho do trabalho, do servir. E aí ele traz no finalzinho isso aqui, e eu achei muito interessante, que é toda reverência ao ser que você já é, a natureza que você representa, o Cristo em você, a consciência do que você já é, a consciência cósmica universal presente aqui agora em todos nós. Então, uma linda reverência a vocês e a todos nós. E é isso. Calma aí. E agora, como que eu tiro esse compartilhamento? Stop. Ah, tá. É isso, gente. Deixa eu parar a gravação. Stop.